São 80 anos de história, Tupi é o nome, o nome é Tupi. Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. E vamos dar início a mais um programa Seu Direito, hoje falando sobre telefonia móvel. Os serviços de telefonia móvel geralmente apresentam preços mais elevados que os de telefonia fixa, além de terem alcance mais limitado, em virtude das chamadas áreas de sombra, ou seja, aquelas que por questões técnicas apresentam ausência ou falha de sinal. Os valores cobrados pelas operações de serviços de telefonia móvel variam muito e as empresas cada vez mais lançam mão de promoções para cativar um número maior de consumidores. Antes de contratar determinada operadora, o consumidor deve analisar as propostas e escolher a que melhor atende suas necessidades. Depois de contratada, a operadora não é obrigada a alterar o plano para cobrir o que está sendo oferecido pela concorrência. Mais uma vez, no programa Seu Direito, um assunto polêmico e que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de toda a família Tupi que acompanha nossos programas aqui no site da Tupi. E hoje, aqui ao meu lado, está o Dr. Jorge Tardan, que é professor especialista em Direito do Consumidor. Tardan, mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu, amigão? Helena, a satisfação é minha e em relação a esse tema eu me sinto absolutamente à vontade. Claro, eu trabalho com direito do consumidor, mas dentro do segmento aí, direito do consumidor, telecomunicações é um tema que me atrai. Eu ministrei um curso de pós-graduação de direito das telecomunicações, presidi o Conselho de Usuários da Oi, presidi o Conselho de Usuários da Embratel. Sou hoje conselheiro do grupo Claro e presido atualmente o Conselho de Usuários da região sudeste da empresa TIM. Primeiro vamos explicar o que é isso, né? Conselho de Usuário. É o consumidor dentro da empresa defendendo o direito do consumidor. E telecomunicações, a gente tem uma gama enorme ainda de problemas, como você já começou aí abrindo, e como eu disse, é um segmento que eu tenho um carinho especial e um interesse maior ainda, né, em defender os usuários, os consumidores desse segmento. E bom, temos aqui hoje um especialista nesse assunto de telefonia móvel. Então, para começar, Tardan, em caso de dúvidas com relação à cobrança, o que o consumidor deve fazer e a que órgão procurar? Toda empresa ela tem um canal de comunicação com o cliente. É claro que esses canais eles precisam ainda ser aprimorados, mas o primeiro caminho é reclamar com a empresa, né? Toda empresa tem lá um número de contato com o cliente. O saque, não resolvendo no saque, ou se não conseguir o saque, tenta a ouvidoria. Agora, superado, feito o contato, a reclamação com esse canal oferecido pela operadora, não resolvido, PROCON, Defensoria Pública, Juizado Especial. Agora, não esquecer de fazer também uma reclamação na Anatel. A Anatel tem um portal lá, no portal da Anatel, tem um canal de comunicação lá com o usuário. E como o usuário de telecomunicação, né, é um sujeito moderno, ele pode também fazer a reclamação sem ir fisicamente no PROCON. Nós temos uma ferramenta muito interessante no Brasil, de abrangência nacional, portanto, que é o consumidor.gov. Seria o consumidor da União, ou seja, do governo federal, oferecendo essa ferramenta. Então, sem sair de casa, o consumidor pode fazer a sua reclamação, seja no canal de comunicação, que deve ser o primeiro contato com a empresa, seja no consumidor.gov ou então no portal da Anatel. Então veja o seguinte, existem ferramentas, existem canais de comunicação para que o usuário faça efetivamente a reclamação. O importante, não deixe para lá, é a sua reclamação, é a sua denúncia que faz com que as empresas aprimorem seus serviços. Tardan, vamos começar então com uma dúvida muito comum. É obrigatório o consumidor se manter fidelizado a uma operadora por pelo menos um ano, mesmo estando insatisfeito com essa operadora?
Não existe obrigação nenhuma do consumidor ficar atrelado a uma determinada empresa, né? Aliás, né, nós temos no Brasil o direito da portabilidade. O que é isso? É você levar o seu número para a operadora que te interessa. Na relação anterior, a gente ficava, vamos dizer assim, fiel a uma determinada empresa porque você não gostaria de perder seu número. Por exemplo, eu fiquei durante anos insatisfeito com uma determinada empresa porque realmente eu não queria perder meu número. Sem dúvida. Foi o meu primeiro número e eu não queria perder aquele número. Mas agora não. Agora você tem a portabilidade, ou seja, você leva o seu número para a operadora que te convier. Agora, é importante a gente observar o seguinte, quando você aceita um aparelho bacana por um preço muito barato, a empresa tenta te fidelizar naquele modelo, naquele plano de telecomunicação em razão do aparelho. Ou seja, o consumidor não está obrigado a ficar com uma empresa se ele não recebeu benefício nenhum. Qual seria o benefício para criar a fidelização? Ofereça um aparelho caro, né, por um preço muito barato. E você, usuário, se compromete a ficar comigo, empresa, por um ano ou um outro período qualquer. Mas, independentemente, isso é um compromisso assumido pelo consumidor por ato da sua própria vontade, portanto é voluntário. Mesmo assim, se o consumidor não quiser continuar naquele plano, do ponto de vista da regulação, ou seja, do direito às telecomunicações, esse usuário pode romper e seguir para outra empresa. O que ele terá, então, é uma dívida com aquela empresa em razão do aparelho aceito por um preço diferenciado. Entendi. Quer dizer, no momento então em que ele aceita essas condições impostas pela operadora de aceitar esse aparelho, que às vezes tem um valor de R$2.000, pagando lá R$190, ele a princípio fica preso à operadora, mas não quer dizer que isso não pode ser rompido, esse contrato. Isso é um contrato que o consumidor assumiu por ato da sua vontade, não é uma imposição. Né? A empresa diz o seguinte, olha, eu vou te oferecer um plano de R$150 e você vai receber esse aparelho que custa no mercado R$2.000 por R$300. Você assume o compromisso de ficar por um ano comigo. Isso é um compromisso jurídico, né? Contratual, não é uma imposição legal. Mas mesmo assim, se o serviço for muito ruim e esse consumidor quiser migrar para uma outra empresa, ele pode levar o seu número a outra empresa. O que ele terá então um compromisso com a empresa anterior de pagar por aquele aparelho. Mas ele não pode ficar condicionado com o número. Então ele fica condicionado ao aparelho. Não sei se eu me fiz entender. Não, entendi. Tardan, com a sua experiência então nesse setor, está tendo muito problema hoje em dia em relação a essa coisa que você falou da portabilidade? A portabilidade, lamentavelmente, poucos usuários sabem do direito de portabilidade. É claro que a empresa não está interessada em fazer a portabilidade. É muito mais interessante, do ponto de vista comercial, ela vender um novo número. Mesmo porque as empresas elas têm um valor em razão da sua base de cliente. Numa eventual compra e venda entre elas, empresas de telecomunicações, o que importa para ela é a base. Então, o que ela diz? Olha, eu tenho, sei lá, 30 milhões de usuários. E se faço portabilidade, significa que eu estou tirando de uma e colocando na outra. O mais interessante para todas é vender mais uma linha. A ponto, né, é visível que no Brasil nós temos muito mais usuários de telecomunicação móvel do que população. Então, a base de usuários de telecomunicações no Brasil é maior do que a população, ou seja, nós temos aí um chip ponto 3, né, por habitante. Então, mas é direito do usuário, lamentavelmente o nosso consumidor ainda não é consciente, ele não sabe, porque esse instrumento de portabilidade é um instrumento altamente interessante. Sabe por quê, rapaz? Porque se você diz para a tua empresa hoje, olha, não quero mais ficar contigo, vou para outra empresa, Y, isso faz com que as empresas aprimorem, né, os seus serviços. Mas, lamentavelmente, o usuário ainda não é bem informado, não tem consciência dos seus direitos. Então, a gama de pessoas que optam pela portabilidade ainda é muito pequena. Dr. Jorge Tardan, vamos dar uma rápida parada, encerrando esse primeiro bloco do programa Seu Direito e voltaremos. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.